Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar do quê? De quadriláteros. Então vamos fazer o seguinte, pega o teu material, lápis, caneta, borracha, caderno, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do meu matemático favorito. E também receber melhor conteúdo de matemática para os seus estudos. Vem comigo, vamos juntos para essa aula. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos ver o que é quadriláteros, tá bom? A gente vai estudar alguns tipos de quadriláteros. Mas antes, o nome quadrilátero. Quadri, né, vem da mesma coisa que quadriciclo. Quadriciclo, esse quadri, assim como no quadrilátero, assim como em qualquer outra palavra que você pegue que tem esse prefixo quadri, esse quadri vem de quatro. Então, quatro o quê? Quadriláteros. Então, quatro, látero, tem a ver com lateralidade. Então, são quatro lados, ok? Então, o que nós vamos estudar hoje aqui são figuras da geometria que tem quatro lados. Vamos começar, então, pelo trapézio. Você sabe o que é um trapézio? Não. Então vamos ver aí o que é um trapézio. Como a gente define um trapézio? Então, olha só. A primeira definição de trapézio que a gente tem é a seguinte. Trapézio é todo quadrilátero que possui dois lados paralelos. Vamos entender o que é isso na prática. Essa figura, ela é um trapézio. Então agora a gente vai entender algumas relações que esses lados ou esses ângulos têm aí. Então a primeira coisa importante que a gente tem que entender aqui é o seguinte: DC e AB são bases do meu trapézio. O trapézio é isso mesmo, ele tem duas bases, que ele tem a base maior e a base menor. E outra coisa importante, os ângulos adjacentes, importante frisar aqui, eu estou falando dos ângulos laterais e adjacentes, eles são suplementares, ou seja, A mais D é igual a B mais C, que é igual a 180 graus. Se você não sabe muito sobre ângulos suplementares ou ângulos complementares, se esses nomes te trazem certa confusão, aqui no card tem para você uma aula sobre ângulo. Então clica aqui no card, assiste essa aula porque ela vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, aqui no card também eu vou deixar a playlist sobre geometria plana, que lá tem muito conteúdo sobre geometria plana para te ajudar a estudar. Importante frisar que nós temos o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Então a diferença básica entre o trapézio isósceles e o trapézio retângulo é o seguinte: isósceles sempre tem a ver com ter pelo menos dois lados ou dois ângulos congruentes, né? Então o que acontece? Olha só, AD ele é congruente a BC. Isso torna esse trapézio um trapézio isósceles. E o trapézio retângulo? O trapézio retângulo, obrigatoriamente, é um trapézio que tem um ângulo de 90 graus. Então isso determina pra gente um trapézio retângulo. Continua tendo duas bases, uma base maior e uma base menor. Só que agora você tem um ângulo reto, só um lado que é transversal, que o outro é perpendicular. Bom, terminamos de ver o que é um trapézio. Agora vamos ver o que é um paralelogramo. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Ele normalmente resume a maior parte dos quadriláteros, então ele é bem conhecido. Então o que é um paralelogramo? O que define um paralelogramo? Como, por exemplo, eu sei olhar para uma figura e eu sei definir se ela é ou não um paralelogramo. Paralelogramo é todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Então isso é um paralelogramo. Vamos ver a figura que fica um pouquinho mais fácil a gente enxergar. Vamos entender aqui algumas coisas. A gente tem aqui a imagem, tem algumas informações diferentes nessa imagem que não tinham na outra. Então a gente está vendo aqui as diagonais, né? Então a primeira coisa importante sobre as diagonais é que é o seguinte: elas se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Vocês estão vendo que, por exemplo, aqui ó, tem dois risquinhos, né? Aqui também tem dois risquinhos. Aqui tem um risquinho só e aqui tem um risquinho só. Esses lados ou esses segmentos têm a mesma medida, eles são congruentes. Tem alguns pontos aqui que são bem importantes. Primeira coisa importante que a gente deve frisar é o fato de que todo paralelogramo é um trapézio. Outro ponto importante é o fato de que os lados opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E isso também serve para os ângulos. Os ângulos opostos são congruentes. Nós já vimos então o trapézio, já vimos o
paralelogramo e agora nós vamos ver o losango. Presta atenção. Losango, ok? Não é losango. Então o que define um losango é o seguinte. Losango é todo paralelogramo que possui lados adjacentes congruentes. Então losango é um paralelogramo que possui lados adjacentes congruentes. Temos aí a figura, temos aí um losango. Então, primeira coisa importante, todo losango é um paralelogramo. E se todo losango é um paralelogramo, ele também é um trapézio, tá bom? Então, sempre que você falar assim, tipo, todo losango é um paralelogramo. Toda figura que for um paralelogramo, ela também é um trapézio. O losango, ele tem as características do trapézio e ele tem as características do paralelogramo. Aqui o que vai mudar? As diagonais são bissetrizes. Se você não sabe o que é bissetriz, já está aqui no card para você a nossa playlist sobre geometria plana e lá a gente tem todas as informações que precisa para entender essa parte da geometria. As diagonais são perpendiculares. E aí, por último, mas não menos importante, é o fato de que os quatro lados são congruentes. E agora nós vamos ver o retângulo. Que define um retângulo? Retângulo é todo paralelogramo que possui um ângulo reto. Todo retângulo é um paralelogramo. É sempre importante lembrar o seguinte, que se ele é um paralelogramo, ele também é um trapézio. Vamos lá, vamos para outras definições que determinam o que é um retângulo. As diagonais são congruentes. Outro ponto do retângulo é o seguinte. Os quatro ângulos são retos. E agora, por último, mas não menos importante, nós vamos ver o quadrado. O que determina um quadrado? Você sabe o que determina um quadrado? O que você daria de descrição para um quadrado? Quadrado é todo quadrilátero que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Que isso? Olha só. Porque o quadrado, ele vai ter todos os seus lados iguais, todos os lados congruentes, igualzinho o losango, e ele vai ter todos os seus ângulos de 90 graus. Então ele é retângulo, porque todos os ângulos são de 90 graus, e ele é losango, porque todos os lados são iguais. E terminamos então nossa aula sobre quadriláteros. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você está achando das aulas de quadrilátero. É um prazer imenso dar aula para vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês, do fundo do meu coração. Aproveita, escolhe um desses vídeos que estão aqui embaixo, que estão aparecendo para você ir lá e continuar estudando matemática, continuar aprendendo mais sobre matemática. Até a próxima aula e fui!